prosseguindo com a leitura do capítulo 1 de Escravidão, volume 1. A história da escravidão africana no Brasil é repleta de dor e sofrimento. Centenas de livros já foram escritos sobre o tema, mas provavelmente nenhum deles conseguirá jamais expressar as aflições de um único cativo dos milhões de capturados na África, embarcados à força em um navio, arrematados como mercadoria qualquer no leilão do outro lado do oceano, numa terra que lhes era completamente estranha e hostil, onde trabalhariam pelo resto de suas vidas sob o chicote e o tacão de seu senhor. Um detalhe, porém, talvez ajude os leitores de hoje a ter uma ideia, ainda que remota, do tamanho dessa tragédia. Trata-se do comportamento dos tubarões que seguiam as rotas dos navios negreiros. Durante mais de 3 séculos e meio, o Oceano Atlântico foi um grande cemitério de escravos. Era no mar, durante a travessia, que as cifras de mortalidade ficavam ainda mais evidentes. Como os escravos representavam um investimento empresarial, uma mercadoria valiosa do ponto de vista comercial, cada óbito tinha de ser registrado nos chamados livros dos mortos pelos capitães dos navios, ao lado de diversos outros itens que apareciam nas colunas de crédito e débito dos relatórios de contabilidade. Por isso, os números de mortos durante esse tipo de viagem são mais precisos do que os das demais travessias náuticas da época, geralmente baseados em estimativas. Isso permite fazer hoje um cálculo assustador. Se, entre o início e o final do tráfico negreiro, pelo menos 1,8 milhão de cativos morreram durante a travessia, isso significa que, sistematicamente, ao longo de 350 anos, em média, 14 cadáveres foram atirados ao mar todos os dias. Por essa razão, os navios que faziam a rota África-Brasil eram chamados de tumbeiros, ou seja, tumbas flutuantes. Alguns exemplos ajudam a dar uma noção mais precisa desses números. Em 1805, uma embarcação sob o comando do capitão Félix da Costa Ribeiro partiu da região de Biafra com 340 escravos, dos quais 230 morreram nos 40 dias de travessia até Salvador. Portanto, esse navio sozinho teria lançado ao mar entre 5 e 6 cadáveres por dia, média semelhante à embarcação Protector, que teve 151 mortos na viagem de 50 dias entre Luanda e o Rio de Janeiro. No caso da embarcação Flor da Bahia, que perdeu 192 dos 557 cativos embarcados de Moçambique para Salvador, numa viagem de cerca de 70 dias, a média de corpos atirados da amurada do navio teria sido de quase 3 por dia. Morria-se de doenças como disenteria, febre amarela, varíola e escorbuto. Morria-se de suicídio. Escravos que, tomados pelo desespero, aproveitavam-se de um descuido dos tripulantes, subiam à amurada das embarcações e jogavam-se ao mar. Por essa razão, os navios negreiros geralmente eram equipados com redes estendidas ao redor do deck superior, para prevenir esses atos de suicídio. Morria-se de banzo, nome dado pelos africanos para o surto de depressão muito frequente entre os cativos. Alguém acometido por banzo parava de comer, perdia o brilho no olhar e assumia uma postura inerte enquanto suas forças vitais se esvaíam no prazo de poucos dias. O banzo é um ressentimento entranhado por qualquer princípio, como a saudade dos seus ou a saudade de sua pátria. Descreveu, no final do século XVIII, Luiz Antônio de Oliveira Mendes, advogado português, nascido na Bahia. É uma paixão da alma a que se entregam e que só é extinta com a morte. Os cadáveres eram então atirados por sobre as ondas, sem qualquer cerimônia.
às vezes sem ao menos uma proteção de pano ou lençol, para serem imediatamente devorados por tubarões e outros predadores marinhos. Segundo inúmeras testemunhas da época, mortes tão frequentes e em cifras tão grandes fizeram com que esses grandes peixes mudassem suas rotas migratórias, passando a acompanhar os navios negreiros na travessia do oceano, à espera dos corpos que seriam lançados sobre as ondas e lhes serviriam de alimento. Esses rituais eram parte da rotina a bordo. Os tubarões começavam a seguir os navios negreiros assim que as embarcações alcançavam a costa da Guiné, escreveu o historiador Marcos Rediker. Eram observados pelos marinheiros da Senegâmbia ao Congo e Angola, passando pela Costa do Ouro e dos Escravos, atuais Gana, Togo, República do Benin e Nigéria, sempre que os navios estavam ancorados ou se moviam lentamente. Um corpo ou um homem vivo que caísse nas águas por acidente seria imediatamente destroçado. Alexander Falconbridge, médico britânico que participou de 4 viagens negreiras entre 1780 e 1787, testemunhou diversas cenas como essa enquanto observava o embarque de cativos na costa de Boni, atual Nigéria. Segundo ele, os tubarões cercavam os navios em número inacreditável, devorando rapidamente os negros que eram arremessados da murada. Relato semelhante é o de John Aitken, também médico da Marinha Britânica da primeira metade do século XVIII. Relato semelhante é o de John Atkins, também médico da Marinha Britânica na primeira metade do século XVIII. Diversas vezes eu vi os tubarões se apoderarem de um cadáver assim que era jogado ao mar, despedaçando-o e devorando-o com tal voracidade que não dava tempo sequer para que começasse a afundar nas águas. Do embarque na costa da África, cardumes de tubarões seguiam as embarcações por milhares de quilômetros na travessia do oceano, segundo os registros no diário do capitão Hugh Crow, que fez 10 viagens nesse percurso. Eles estão sempre ao redor do navio, à espera de que algum corpo seja jogado nas águas, descreveu Crow. Comprovando suas observações, em 1785, diversos jornais de Kingston, capital da Jamaica, noticiaram que a chegada de novas cargas de escravos tinha trazido consigo uma tal quantidade de tubarões que banhar-se nas águas do rio local se tornou algo extremamente perigoso. A história da devastação do continente africano e da transformação do Oceano Atlântico num imenso cemitério começou muitos séculos antes, no ancoradouro de um vilarejo de casinhas brancas debruçadas sobre o mar na região sul de Portugal. Oceano Atlântico, um grande cemitério de escravos. E assim terminamos a leitura do capítulo 1 do livro Escravidão, volume 1, A Grande Agonia. No próximo vídeo, iniciaremos a leitura do capítulo 2, O Leilão. É isso. Escravidão, o fato histórico mais importante da história do nosso muito amado Brasil. É isso. Escravidão, volume 1, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Autor Laurentino Gomes, editorial Globo Livros. É isso. Deus nos abençoe, Deus vos abençoe. Amém.